Meus queridos irmãos e irmãs, nos reunimos hoje na casa do Senhor para encerrarmos o nosso domingo, o dia do Senhor, com a Santa Missa, o nosso tradicional encontro com o Senhor Deus da vida. Que bom que aqui nos reunimos, esperando a irmã chuva que deve chegar aí na próxima semana, né? O tempo já está mudando. A semana que terminou nós tivemos um pouco de chuva que melhorou a qualidade do ar. Portanto, tudo é motivo de agradecimento a Deus, de agradecimento pela vida, pela fé, por estarmos aqui reunidos hoje. Estamos no mês de agosto, quarto domingo do mês de agosto. O mês de agosto é um mês temático, chamado mês vocacional. Durante este mês nós refletimos sobre as diversas vocações, os chamados de Deus para cada um de nós. No primeiro domingo, a vocação sacerdotal, diaconal, episcopal. Depois, no segundo domingo, a vocação à paternidade, à maternidade, à família. Domingo passado, a vocação à vida consagrada, à vida religiosa. E hoje, a vocação dos leigos e leigas, que são vocês, que pelo batismo recebem aí um compromisso, um papel na igreja. Quando nós falamos em igreja, a igreja é definida como o povo de Deus, não são paredes. A igreja é povo de Deus, ou seja, uma igreja viva, é comunidade. Então, a igreja só acontece quando os leigos e leigas assumem o seu papel, o seu compromisso na mesma igreja. A palavra leigo ou leiga que nós utilizamos na igreja é no sentido de povo, de comunidade, de pertença a um povo. Não é no sentido como habitualmente utilizamos. Eu sou leigo no assunto. Pelo contrário, o cristão não deve ser leigo no assunto. Ele tem que aprofundar a sua fé. Tem que ter uma fé madura, esclarecida. Tem que ter um comprometimento com a sua igreja. Então, se a igreja existe, é graças a vocês que assumem um papel nessa igreja, doando o tempo, as ofertas e tudo mais que vocês fazem pela nossa comunidade. O trabalho voluntário. Aqui à frente nós temos todas as pastorais e movimentos aqui de nossa paróquia. E aqui à frente também estão os leigos e leigas que representam esses movimentos pastorais, que coordenam. Por favor, levantem-se, né? Esses que estão aqui entraram comigo são os representantes dessas pastorais e movimentos. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês e ao grupo que vocês representam pelo precioso trabalho que vocês realizam aqui. Hoje a homenagem é para vocês, né? Então, muito obrigado. Podem se sentar. E a nossa gratidão, e eu como pároco, só me resta agradecer o que vocês fazem, o que tantas pessoas fazem. Por exemplo, para que essa missa pudesse acontecer, quantas pessoas estão envolvidas nesta missa, só nesta missa, sem contar a preparação da equipe de liturgia. Ontem um grupo aqui preparando os arranjos, é um grupo de canto, são os ministros, coroinhas, acolhida, né? Enfim, tanta gente envolvida nessa celebração, o pessoal do dízimo, muita gente envolvida. Então nós queremos agradecer o trabalho de vocês. Por isso ali colocamos leigos em ação. A igreja, ela só se movimenta graças ao movimento de vocês, a disponibilidade de cada um, de cada uma. Colocamos ali um coração com fotos de alguns leigos. O Papa diz que a nossa igreja tem que ser uma igreja em saída, que vai ao encontro, mas com as portas abertas para acolher quem vem. E ali nós colocamos algumas fotos. Tem uma foto da Dona Maria Raquel, que foi aquela que fundou a comunidade Nossa Senhora do Carmo, né? Aqui no Jardim Europa. Eu não a conheci. Quando eu cheguei aqui ela já havia falecido, mas as pessoas que falam dela falam que ela era uma santa. Impressionante isso, né? Que ela tem, né? Ela tem fama de santidade, gente, lá para as pessoas que conheceram ela. E ela fundou uma comunidade
na qual nós celebramos. Depois a Marli, lá na Capela Nossa Senhora do Rosário, que foi uma das pioneiras na Pastoral da Criança, na implantação da Pastoral da Criança. Depois temos ali o seu Vital, seu Oswaldo, que são os pioneiros vicentinos aqui da Matriz. A doutora Zilda Arnes, que fundou a Pastoral da Criança, a Pastoral da Pessoa Idosa. São leigos que, inspirados por Deus, por conta da fé, se colocaram a serviço da igreja. Então, a nossa gratidão a todos vocês. Bom, vamos agora olhar para as leituras de hoje. Começando pela segunda leitura, que é um tema espinhoso, né? Mas eu vou enfrentar aqui com vocês, né? Principalmente quando Paulo diz: mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Podia pular essa leitura, mas não vou pular. Depois, que o marido é a cabeça da esposa, né? Temas espinhosos. Mas veja, vamos situar Paulo no contexto dele. Paulo está num contexto marcado pelo machismo, no qual a mulher não tem voz e não tem vez. Nesse contexto, Paulo escreve esta carta. E se a gente parar para pensar, essa carta é uma revolução, né? Vocês vão entender. O cristianismo deu uma grande contribuição para a valorização da mulher. Atenção, uma grande contribuição para a valorização da mulher. Tanto é que Paulo fala de submissão, mas depois, quando ele se dirige aos maridos, veja: maridos, amem suas esposas. Uma só carne, ninguém pode odiar a sua própria carne. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Esse discurso a gente não encontrava na época de Paulo. É uma revolução. Porque na época de Paulo, na época de Jesus, o homem podia despedir a mulher na hora que queria, dependendo do seu humor. Aliás, o divórcio era uma prerrogativa só do homem. A mulher não podia pedir divórcio. Então nós temos um texto profundo aqui, um avanço significativo em relação à pessoa da mulher, em relação, né, ao marido e esposa, como deve ser a relação dos dois. Então Paulo fundamenta tudo no amor, né? E depois, vejam, quando Paulo diz que o homem é a cabeça da mulher, hoje isso já mudou muito. Muitas mulheres hoje são cabeça dos homens, porque tem homem sem cabeça. Não, mano. Ai, se não fosse a mulher para comandar a casa. E alguns maridos já falaram para mim: padre, foi minha mulher que me salvou. Ai, se não fosse ela. Então vejam, muita coisa já mudou, já avançamos muito. Segundo algumas pesquisas, a mulher é mais comedida nos gastos, né? Na administração da casa. Então muita coisa já mudou. Hoje a mulher, muitas mulheres têm um comando da família. Qual o problema? Se a mulher tem uma habilidade maior para comandar, que ela comande. Isso não é demérito nenhum para o marido, né? O importante é que haja uma relação harmoniosa e que todos olhem para a mesma direção, cada um com os seus dons, valorizando a família, sustentando a família, buscando aquilo que une, não aquilo que separa. Então, apesar dessa linguagem de Paulo, nós podemos agradecer a Paulo, porque com a palavra dele, com a palavra de Jesus antes dele, a mulher, né, começou um processo de valorização da mulher já naquela época. E Jesus fez muito bem isso, valorizando as mulheres, aparecendo a Maria Madalena como primeira testemunha da ressurreição. Bom, vamos agora para a primeira leitura. Josué substitui Moisés no comando, no governo do povo. E Josué, já no início de seu governo, Josué chama o povo, os líderes, para uma assembleia e coloca a seguinte questão: vocês querem servir a Deus ou aos ídolos? Direto. A Deus ou aos outros deuses? Escolha. Faça uma escolha livre. E aí Josué
coloca a questão e se posiciona. Eu e minha casa, eu e minha família serviremos ao Senhor. Então ele deixa o povo livre para decidir, mas também coloca qual é a sua posição, qual é a sua escolha. E o povo diz: não, nós queremos servir ao Senhor, não queremos servir aos ídolos, queremos servir ao Deus único e verdadeiro. E a gente sabe que mesmo fazendo essa escolha, o povo foi infiel várias vezes. Mas aqui nós temos um indicativo muito interessante, que já na tradição judaica, no Antigo Testamento, se valorizava a liberdade, também no aspecto religioso. E alguns dizem que a liberdade é conquista do século XX, século XIX, então falta um pouco de conhecimento. O cristianismo, depois com Jesus, sempre valorizou a liberdade de escolha. Ninguém pode ser forçado a nada. Vocês querem servir a Deus único ou verdadeiro, ou querem continuar servindo aos ídolos? E aí no Evangelho nós temos a mesma situação, gente. Jesus também age com muita liberdade diante dos discípulos e dos apóstolos. Mas só para a gente situar o Evangelho, lá no final de julho, se eu não me engano, nós começamos a ler o 6º capítulo do Evangelho de João. E eu falei para vocês que durante 5 semanas nós teríamos João como companheiro. Domingo que vem volta Marcos, o nosso companheiro aos domingos. Mas o capítulo 6 de João é a multiplicação dos pães e o discurso da Eucaristia, da ceia eucarística. E no primeiro domingo, no início do 6º capítulo, Jesus multiplicou os pães e os peixes, a multidão ficou feliz, queriam fazer de Jesus um rei. Jesus se afastou, foi rezar, depois foi para o outro lado do mar, e na hora que chegou lá, estava lá o povo esperando. E aí Jesus disse: vocês não vieram atrás de mim, vocês vieram atrás do pão, atrás do milagre. Isso acontece ainda hoje. Procuramos Jesus ou procuramos apenas o pão e o milagre? E aí Jesus, estou mudando um pouco a situação, assim, já que vocês vieram, então sentem aí que eu vou dar o ensinamento. Aí começou o ensinamento, o capítulo 6 de São João, do 4º Evangelho. Aí, então Jesus começou a dizer: vocês se lembram, os domingos passados, eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue não morrerá para sempre. Ninguém vem a mim se o Pai não o atrair. Então aí Jesus já começa o discurso da Eucaristia. E aí entramos no final do 6º capítulo, que é o texto de hoje. E aí qual é a reação daqueles que estavam ouvindo Jesus? Bom, essas palavras são duras demais. Não é isso que nós viemos buscar. Foram honestos, são duras demais. Não é isso que nós queremos. E aí o que aconteceu? Os discípulos foram todos embora. Aquela multidão que queria fazer Jesus veio, desapareceu. Por quê? Mentalidade pequena, cabeça estreita, coração fechado. Eles queriam que Jesus fizesse um discurso, um ensinamento mais assim palatável, mais agradável. Mas Jesus não abriu mão do projeto do Pai. Ele não podia fazer isso. Ele não podia adaptar a sua pregação aos desejos dos ouvintes. Ele não podia abrir mão da verdade para agradar os ouvintes. Não, Jesus foi fiel ao Pai até o fim. Então, por isso, como Jesus não mudou o seu discurso, não adaptou para agradar a multidão, o que aconteceu? Foram embora. Bom, Jesus poderia ter ficado sentido? Não. Ele olhou para os 12 que ficaram, os 12 apóstolos, e disse: vocês também querem ir? Olha aqui a ligação com Josué. Vejam aqui a importância da liberdade no cristianismo. Vejam a contribuição do cristianismo nesse quesito liberdade e autonomia. Vocês também querem ir? E aí
Pedro disse: a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. É fantástica essa resposta de Pedro. A quem iremos? Hoje nós temos tantos caminhos, tantas propostas. A quem iremos? Ficamos confusos. Mas só Jesus tem uma proposta duradoura, consistente, que pode nos realizar, que pode nos fazer felizes. A proposta do reino de Deus. Então, a partir desse momento, Pedro ainda diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus, naquele momento, gente, correu o risco de ficar sozinho, hein? Os discípulos foram embora, os apóstolos também poderiam ter ido. Aí vocês poderiam me perguntar: mas e se Jesus ficasse sozinho? Jesus ia formar outro grupo, ponto. A fila anda, a vida segue. Ele precisava contar com um grupo que esclarecia. Se eles fossem embora, Jesus ia continuar o projeto do Pai. Mas mesmo esse grupo que fez uma opção de ficar com Jesus, a gente sabe que esse grupo também foi infiel. Pedro, que acertou na resposta, foi o primeiro a negar Jesus depois do momento mais difícil, não foi? Então vejam, assim somos nós. Como é difícil a gente manter os nossos propósitos, a nossa fidelidade, os nossos compromissos, né? Facilmente a gente corre o risco de pegar um outro caminho, um atalho. Pedro negou Jesus e Jesus morreu praticamente sozinho na cruz, abandonado. Sobrou só João, que nos fala hoje. Só João ficou lá, né? Então vejam, o projeto de Jesus é um projeto de fidelidade ao Pai até o fim. Por isso, no comentário nós ouvimos que acolher Jesus, fazer uma opção por Jesus, se decidir por Jesus, significa, né, não uma vida facilitada, não uma vida sem sofrimento, mas significa poder contar com a presença de Cristo, com a presença real na Eucaristia, que orienta a nossa vida, as nossas escolhas, que nos ajuda a escolher sempre o bem, a evitar o mal. Então vale a pena fazer a opção por Jesus, porque só Ele tem palavras de vida eterna. Só Ele pode nos garantir uma verdadeira liberdade. Os ídolos roubam a nossa liberdade. Aqui está: quem faz a opção pelos ídolos, pelos deuses, essas pessoas perdem a liberdade, a gente sabe disso. Só Deus pode garantir a nossa liberdade verdadeira. Os deuses roubam a nossa vida e a nossa liberdade. Deus garante a nossa liberdade e nos mantém livres para escolhermos, até fazer uma escolha contra Ele. Só quem é poderoso, quem tem tanto amor, pode agir assim. Assim é o nosso Deus que nós escolhemos e queremos servir, e assim fazem os nossos leigos, vocês. Eu e minha casa queremos servir ao Senhor. Portanto, quando servimos na igreja, nós estamos servindo a Cristo. Não é ao Pai, é a Cristo. Por isso o que nós fazemos é por amor a Cristo e com amor. Peçamos nesta Santa Missa a graça de assumirmos o nosso compromisso de leigos e leigas na igreja, e a graça de escolher sempre o Senhor da vida e de servir. Vamos fazer uma opção profunda, radical, fundamental por Jesus, e essa opção não vai nos decepcionar, não vai nos decepcionar, vai nos garantir a liberdade e uma vida realizada, porque só Jesus tem palavras duradouras, verdadeiras, e palavras de vida eterna que não enganam. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.